Olá, tudo bem? Está começando mais um UP Notícias Especial Política. E nesse período de campanha nós seguimos entrevistando alguns especialistas da área. Hoje nós vamos conversar com Emerson Servi, ele que é cientista político aqui de Curitiba. Tudo bem, Emerson? Tudo bem, Pedro. Como é que vai? Prazer em falar com vocês. Tudo certo. Emerson, eu vou começar pedindo para você fazer uma breve apresentação da sua experiência, dos seus trabalhos, aí para o público te conhecer um pouco melhor. Bom, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Ciência Política, também vinculado a dois programas de pós-graduação, o programa de pós-graduação em Ciência Política e o programa de pós-graduação em Comunicação. Minha área de trabalho, de pesquisa, é Comunicação Política e Opinião Pública, e eu coordeno o grupo de pesquisa que tem esse nome, né, CEPOP, Comunicação Política e Opinião Pública. Se alguém quiser visitar os nossos trabalhos, nós temos um portal na internet, é o www.cepop.fpr.br. Emerson, acho que a pergunta é que todo mundo se faz agora neste período de campanha: o quanto a questão do Covid, da pandemia, pode impactar nos resultados dessa eleição? Olha, em diferentes dimensões, né? Então, é claro que a gente está falando em expectativas, tá? Então, pode acontecer, como o pessoal que trabalha em campanha eleitoral sempre diz, né? Em campanha eleitoral tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas o que pode acontecer é termos um aumento nos percentuais de abstenção, né? De não participação por conta da Covid. Então, se você aumenta a abstenção, isso tem um impacto. Né? Tem um impacto principalmente nas votações para vereador, porque no Brasil, as eleições para vereador, muitas vezes elas são definidas, uma cadeira é definida por um voto, ou por poucos votos. Né? E se você tem uma diferença que seja de 10% na abstenção, isso pode ter um impacto sobre o resultado das eleições. Mas há uma outra dimensão, que é a dimensão da relação entre o eleitor e o candidato. Com a pandemia, nós já vínhamos, na verdade, né, historicamente, nós já vínhamos reduzindo e tornando mais invisíveis as campanhas eleitorais, o que favorecia muito os candidatos já conhecidos. Agora, com a Covid, isso se tornou ainda mais evidente. Né? Então, a campanha, além de estar menor, ela está muito mais invisível, o que favorece, o que tende a favorecer os candidatos mais conhecidos, em especial os candidatos à reeleição. Falando então na eleição para vereadores, já que você citou, é difícil então esperar que tenha uma alta renovação na Câmara este ano? Não, historicamente, nós não temos grandes renovações nos nossos legislativos, seja do municipal até o federal. A nossa taxa de reeleição ela é alta para os nossos padrões. A gente sempre imagina que deveríamos renovar a maior parte, mas não é assim nas democracias. Né? Nas democracias em que você tem parlamentos e onde o voto não é proporcional, como acontece aqui no Brasil, onde o voto não é proporcional, a renovação chega a ser 10%, 15% das cadeiras a cada eleição. É o caso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem uma renovação que gira aí entre 35%, 40%, 50%, às vezes passa até disso. Né? Então, não é que a gente tem uma taxa de reeleição muito alta. Ela, comparada a outros países, ela é até baixa. O que acontece é que nós temos uma desproporção de condições de disputa, cada vez maior por conta das mudanças na legislação. Então, candidatos conhecidos, candidatos que já estão ocupando o cargo e que, portanto, ficam fazendo campanha em 4 anos, né? Porque é disso que se trata, eles têm condições muito melhores para se apresentar para os eleitores nesses 30 dias do que um candidato novo, do que um candidato que não é conhecido, do que um candidato que não precisa se apresentar para os eleitores do município. Então, isso dificulta para o eleitor a pensar em termos de renovação. Agora falando sobre as eleições para prefeito, o atual prefeito Rafael Greca apareceu na última pesquisa
pesquisa Ibope encomendada pela RPC, com 47% das intenções de voto. É possível imaginar uma reeleição já no primeiro turno? Esses 47% são do total. Se você pegar dos votos válidos, ele vai representar mais de 60%, 62%, 63%. Portanto, se nós considerássemos os votos válidos e se, ao invés de pesquisa, isso fosse o resultado da eleição, ele teria sido eleito no primeiro turno. O que não seria uma novidade, né? Nós já elegemos em 2008 um prefeito no primeiro turno com 77% de votos. Foi a reeleição do Beto Richa, né? 77% no primeiro turno, né? Ficou acima do que tem esse percentual aí do Ibope para o Greca. No entanto, nas duas eleições seguintes, 2012 e 2016, nós tivemos eleições muito disputadas, né? Nas duas eleições, nós tivemos 3 candidatos que praticamente fizeram 1/3 de votos, ficaram muito próximos um do outro, no primeiro turno, né? E teve uma eleição que decidiu-se quem ia para o segundo turno por conta de pouquíssimos votos de diferença entre o segundo e o terceiro colocado. Então, nós já tivemos casos em Curitiba que são casos que apontam para os dois lados, né? Até 2012, nós só tínhamos reeleito prefeitos. Todos os prefeitos que se candidataram à reeleição até 2012 tinham sido reeleitos, né? Em 2012, foi a primeira vez em que a gente não reelegeu, né? O Luciano Dutti, que assumiu a metade do mandato do Beto Richa. E em 2016, não reelegemos de novo o Gustavo Frutti. Então, Curitiba tem experiências de todos os lados. Nós ainda não começamos a campanha. Evidentemente que se nós não tivermos pelo menos 2 candidatos, para além do prefeito candidato à reeleição, se nós não tivermos 2 candidatos com potencial de passar de 15% cada um, vai ficar muito difícil a eleição ir para o segundo turno, né? Então, a gente precisa ver qual vai ser a evolução daqui para frente dessas candidaturas, digamos assim, com potencial, mas que ainda não conseguiram se mostrar para o eleitor, né? E a gente tem alguém que a gente possa citar, até que na pesquisa estaria o Goura e o Francisquini, primeiro o Francisquini e depois o Goura ali na disputa, mas um com 6%, outro com 5%, então empatados tecnicamente. Mas aí a gente tem uma lista bem grande ali de candidatos com 1%, como a Camila Lanes, Carol Arnes, Dr. João Guilherme, o Paulo Pusca, bastante gente ali somando apenas 1%. Tem alguém que dá para esperar que dê uma avançada agora com o início de propaganda eleitoral e também intensificação da campanha? Então, esses 3 são os principais candidatos. Por quê? Porque eles têm histórico de votação em Curitiba. O Greca, que já foi prefeito, já disputou várias eleições aqui em Curitiba. O Francisquini, que é deputado estadual, acabou de ser eleito deputado estadual, disputou uma eleição em 2018. E o Goura, da mesma forma, também era secretário municipal, foi vereador, secretário municipal e disputou agora e foi eleito em 2018 deputado estadual. Com a diferença de que em 2018 o Francisquini ele foi o deputado mais votado do Paraná e ele fez uma votação expressiva em Curitiba. O Francisquini fez para deputado estadual 12% dos votos de Curitiba para deputado estadual. Então é uma votação muito grande. Antes dele, quem tinha conseguido bater esse percentual tinha sido o Ratinho Júnior em 2014, quando ele se candidatou a deputado estadual e ele fez 13% de votos em Curitiba. Só que o Ratinho Júnior, em 2014, tinha acabado de disputar uma eleição municipal aqui na cidade em 2012 e foi para o segundo turno, né? Então, o Ratinho já tinha uma disputa majoritária aqui. O Francisquini faz 13% de votos em 2018, sem ter disputado a prefeitura antes, né? Sem ter disputado uma eleição majoritária. Então, o que mais me surpreende no resultado dessa pesquisa é o percentual do Francisquini. Porque
pelo resultado de 2018, pelo histórico, pelas relações políticas que ele tem com determinados setores, em especial setores de igreja evangélica, ele deveria estar acima desse percentual que apareceu no Ibope, né? Pode ser algo relacionado à própria imagem dele, né? Porque um candidato a uma eleição proporcional é muito diferente de uma candidata à eleição majoritária, e o Franceschini carrega um evento recente, que é aquele evento dos professores, né, ali com aquela questão ali na Praça Nossa Senhora de Salete, né, onde houve aquele confronto entre professores e a polícia. O Franceschini era o secretário de segurança, isso pode ter impacto negativo para ele. No entanto, o Franceschini é alguém aqui em Curitiba que é identificado com o Bolsonaro, né? E essa é outra coisa surpreendente, né? Como um candidato identificado com o Bolsonaro pode sair tão baixo depois de ter feito uma votação tão expressiva como fez em Curitiba 2 anos atrás. Então, a minha expectativa inicial é que o eleitorado de Curitiba se dividisse entre esses 3 nomes, né? E se nós pensarmos em termos de visão de mundo, ou em termos ideológicos, o Franceschini disputa mais um eleitorado do Greca, não é? Eles disputam mais um eleitorado conservador, de uma faixa etária mais alta, enquanto que um eleitorado mais progressista, mais jovem, tenderia a se aproximar mais do Goura ou de outros candidatos mais progressistas. Mas eu cito o Goura porque ele acabou de disputar uma eleição e ter sido eleito em 2018. Então, essa é, enfim, a princípio, como pode se conformar a campanha em Curitiba. Pode acontecer totalmente distinto disso, né? Pode ser que o eleitor não queira levar em conta a sua decisão de 2018, queira outros nomes, né? Vale lembrar que você citou aí os nomes. Nós temos 16 candidatos a prefeito, né? Um recorde e tal, mas desses 16, apenas 4 estão disputando a primeira eleição. 12 deles já disputaram eleições antes, né? Não tiveram votações expressivas, alguns deles disputaram eleição só para deputado, ou alguns disputaram eleições anteriores, não recentemente, mas, de qualquer maneira, são pessoas que têm alguma experiência de campanha, né? E que podem estar esperando aí o início da campanha para ver se eles conseguem convencer esse eleitorado indeciso, né? Que está mais ou menos na faixa do que acontece no início de campanha, né, nesses períodos iniciais, que é aí algo em torno de 1 para cada 3, que ainda não sabe em quem vai votar no dia 15 de novembro. Um apoio pode mudar muita coisa ainda nessa eleição, e aí não só no caso do Franceschini, que tem o apoio claro do Bolsonaro, que não existe ainda esse apoio aberto, por mais que sejam aí eram do mesmo partido, né? Agora o Bolsonaro saiu, mas também o Opusca já falou que ele se baseia muito no eleitorado do Lula e do Haddad. A Caroline Arnes, que é do Podemos, tem a situação de que o Moro já foi convidado a participar do Podemos. Então, um apoio abertamente, dito esse apoio nas mídias dessas figuras mais carimbadas da política nacional, pode influenciar muita coisa? Depende de quem apoia, qual a imagem do apoiador e depende de quão direto é esse apoio. Então, quer dizer, se um apoiador vier para a campanha e disser, olha, esse aqui é meu candidato, se você gosta de mim, vote nele, então isso é muito claro, né? Outra coisa nas eleições anteriores ou lá no passado eles estavam juntos, talvez eles ainda estejam, mas ele não apareceu na campanha ainda. Aí o efeito é menor. E também existem os casos em que é melhor esconder o apoio, e mesmo quando você esconde o que a gente chama de patrono, né? O patrono político, às vezes a imagem está tão vinculada que é muito difícil de desvincular ou de apagar essa relação, né? Acontecia muitas vezes no passado entre Greca e Lerner, né? Então, Greca sempre foi do grupo do Lerner. Até que, enfim, quando o Lerner sai da política, o Greca também migra e ocupa até um cargo de assessoria do Requião, que era o principal oponente do Lerner,
né? Mas em várias campanhas, esse grupo dos identificados com o Lerner trouxeram, né, o patrono para o horário eleitoral, para as disputas, para se posicionar, né? Isso tem efeitos, pode ter efeito positivo, dependendo de como esteja a imagem do patrono no município. E agora, falando no geral, tanto prefeitura quanto a Câmara, se diz muito da potencialização das candidaturas femininas e de aumentar o número de mulheres no poder, seja no legislativo, seja no executivo. Quanto se espera que esse número aumente, ou se por causa da pandemia isso pode ser retardado, pode ter sido atrapalhado? Qual a expectativa para as mulheres nessa eleição? Então, no Brasil, nós temos um sistema eleitoral que é misto, né? Metade, os cargos executivos são eleitos pelo sistema majoritário, os cargos legislativos pelo sistema proporcional, exceto o Senado, que é eleito pelo sistema majoritário. No sistema proporcional, a regra diz que você tem que ter 30% das vagas nas listas de candidatos, pelo menos 30% das vagas de lista de candidatos do mesmo sexo. Não diz que é sexo feminino. Você não precisa ter 30% de mulheres. Você pode ter até 70% de mulheres. Não é? O que acontece é que no Brasil, quando você vai olhar para os resultados dessas pesquisas em que se pergunta para os candidatos, né, qual é a maior barreira, qual é o maior problema que ele enfrentou para ser candidato, uma coisa que nunca aparece nos homens, mas aparece nas mulheres, nas candidatas, é família. Então, uma candidata diz, para eu ser candidata, eu tive que convencer minha família, porque minha família não queria. Quando é homem, isso não acontece, ou acontece muito menos, né? Então, os homens não têm a barreira da família. A mulher, além de tudo, ainda tem a barreira da família, né? Então, nós temos dois problemas aqui. Um problema que a gente sempre toca e sempre fala, que é o controle dos partidos, o controle das máquinas partidárias por homens, né? Pelas elites tradicionais. Esse controle ele vem sendo cada vez mais minimizado pelas regras que obrigam os partidos a colocarem mulheres nas listas, que obrigam os partidos a destinarem recursos do fundo partidário para financiamento de programas para inclusão de mulheres, formação feminina, né, formação de mulheres para a política, né? Isso é minimizado. Porém, nós não temos como instituir leis, ou o que quer que seja, para resolver o problema na outra ponta, que é o preconceito que existe na sociedade quando a mulher quer se candidatar, que é muito maior do que quando um homem quer se candidatar, né? Então, embora a política, de maneira geral, né, o senso comum, e nos últimos anos, por conta desse estado policialesco, dessa atuação negativa que órgãos do Judiciário e do Ministério Público tiveram em relação à política, né, tornaram a política cada vez mais marginalizada, né? Isso é pior ainda, isso tem um efeito mais negativo ainda na participação das mulheres, porque aí é que as mulheres enfrentam a barreira para entrar, porque ela tem problema com pai, marido, filhos, né? Todos impõem um certo constrangimento, e isso dificulta a entrada das mulheres. E nem mesmo, curiosamente, nem mesmo as mulheres se dão conta disso, né? Se dão conta desse problema, né? Que é um problema cultural, social, a gente não vai resolver com lei. E enquanto nós não tivermos um tratamento adequado para essa questão, nós vamos continuar encontrando essas candidaturas femininas que você olha para o final da campanha e praticamente não fez voto nenhum, né? São as chamadas candidaturas laranja, simplesmente para cumprir o mínimo lá de 30%. Né? Então, acho que no caso das candidaturas femininas, nós precisamos olhar mais para outra ponta, olhar mais para a sociedade e impor menos barreiras para as mulheres que querem entrar na política. Estamos chegando ao final de mais uma edição do P-Notícias Especial Política. Hoje nós conversamos com Emerson Servi, ele que é cientista político. Muito obrigado, Emerson. Um abraço, obrigado a vocês pelo convite. Bom trabalho. Agradeço também a minha coprodutora Samer Mourad, a professora orientadora Sandra Nodari e a coordenadora do curso de jornalismo Maria Zaclis Veiga. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui e até semana que vem.